Shalom, queridos. Louvado seja Deus. Hoje é o terceiro capítulo do livro de Neemias. Agradecemos ao nosso Deus por esse privilégio de estarmos estudando a sua palavra. Bem, esse terceiro capítulo está falando dos os que trabalharam na edificação das muralhas. Esse assunto que vocês vão estar lendo e ouvindo os comentários e fazendo o seu questionário, respondendo o questionário. Não se esqueça que nós temos uma música que cantamos todo dia quando começa o discipulado, antes e no final. A nossa música, que é uma música dedicada somente ao período de discipulado. Então, tem música, tem questionário com o que eu falo e com o que você lê. Então, as perguntas estão dentro do assunto que você está lendo no discipulado e em relação ao que eu comento. Então, fique sempre atento. O terceiro capítulo de Neemias fala assim, o significado de Neemias, no capítulo 3. O que é isso? Esse capítulo 3 relata que os trabalhadores na edificação dos muros, assim, o trabalho é iniciado imediatamente. Então, mostra os que trabalham, ou que trabalharam na edificação dos muros, e como foi assim tão rápido, né? Neste capítulo, vemos um povo de Deus trabalhando, construindo e consertando. É porque eu resolvi fazer primeiro, ver tudo escrito, né? Para poder não me perder, não ficar falando demais e termino lendo mal lido aqui. Tem que ler direitinho, né? Trabalhando, construindo e consertando, cada um fazendo a obra em um determinado lugar. Tudo bem organizado, fulaninho aqui, fulaninho ali. Quando a pessoa organiza o trabalho, sai tudo lindo, tudo maravilhoso e tudo rápido. Então, basta saber organizar. Então, nós estamos tentando também organizar nosso discipulado, uma luta desde o mês de maio de 2023, mas já está chegando lá, está melhorando a cada dia. Se ficarem tudo certinho, como estou dizendo, vai ficar maravilhoso, porque eu já disse, vocês precisam não somente comentar o vídeo no YouTube, mas colocar o nome do seu discipulador. Para ficar tudo organizado, tem que você chegar no YouTube, fazer o comentário e botar o comentário, você dizer o capítulo que estudou naquela semana e colocar o nome do discipulador. Aí, você fazendo isso, fica tudo organizado, porque eu vou saber o número de discipuladores que tem no ministério, eu copio tudo que eles colocam ali, o tanto de discípulos que estão honrando os discipuladores, para orar por eles, agradecer pela vida deles, e tudo vai ficar lindo. Já está ficando, vai ficar melhor. Tem muita gente que ainda não está colocando o nome do discipulador, isso é uma desonra. O discipulador está se dedicando e você não tem nem essa alegria de colocar o nome dele lá no comentário, ou o nome dela. Em nome de Jesus, vamos fazer tudo em ordem. Estou lembrando isso, porque aqui também no meu comentário de Neemias, eu estou dizendo que estava tudo muito certinho, tudo bem organizado, por isso o trabalho foi construído, os muros foram construídos rápido por isso. Fica tudo lindo quando se organiza. Também nós vemos que neste capítulo temos o povo de Deus trabalhando e construindo, consertando, cada um fazendo a obra em um determinado lugar. Já estou relendo para a gente não esquecer. Aqui está o registro dos nomes, onde e como eles trabalharam. Então, temos aqui os construtores do portão das ovelhas. Você sabe que o muro tinha vários portões, né? Tudo de Israel é organizado. E o Deus que a igreja é organizada. Então, o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho. Assim, reconstruir o portão das ovelhas. Santificou-a e instalou. Depois, construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram e até a torre de Ananeel. Tudo na ordem. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Zacu, filho de Enri, construiu logo adiante. Os construtores da porta dos peixes. Em seguida, agora vai aqueles que construíram a porta
dos peixes. Nós estamos falando das muralhas de Jerusalém, que está sendo reconstruída, tudo tinha o seu lugar, cada um sabia a sua parte. Este foi separado do portão das ovelhas pela parte do muro que os homens de Jericó e Zacô repararam. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Cós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao lado dele, Musulão, filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos, e ao lado dele, Zadok, filho de Bená. Então, nós vemos os reparadores do antigo portão. Eu vou agora passando para vocês lerem e eu ficar somente comentando, tá bom? Depois nós vemos os reparadores do portão do Vale do portão do Esterco. Vocês vão lendo. A obra foi devidamente planejada. Vou comentar essa parte aqui. No entanto, o grupo de pessoas foram distribuídas em áreas de trabalho lado a lado ao redor da cidade, de modo que todo o muro foi construído. A lista de trabalhadores mostra que judeus de longe e de perto vieram ajudar. Tinha judeus que não estavam ali em Jerusalém, mas que vieram ajudar. Não apenas construtores, mas sacerdotes, ourives, perfumistas, funcionários do governo, mercadores e moças ajudaram na obra. Nós temos isso aqui no capítulo 3 de Jeremias. Então, os levitas consertaram a seção perto da casa do muro, perto da casa do sumo sacerdote. Além disso, os sacerdotes e outros moradores de Jerusalém geralmente recebiam as partes do muro mais próximas das áreas onde moravam. Pessoas de outras regiões construíram as seções restantes. É isso que nós estamos vendo. Todos ajudaram, Deus tendo com Israel, abençoando Israel através de Neemias, abriu as portas para que tudo saísse maravilhoso. Esse é o terceiro capítulo de Neemias, a reedificação das muralhas. E eu gosto de fazer a analogia, não é? Nós sabemos que estamos num tempo de reedificar, não é? Nós estamos num tempo maravilhoso, Jesus está vindo. Está escrito em Atos 1, de versículo 11, que Jesus falou que da mesma maneira como ele subiu, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E vocês estão vendo que a situação do mundo não está boa. Vocês que vivem na internet o tempo todo estão vendo a situação do mundo, né? Nós vemos que o Senhor Deus deu sabedoria, a ciência se multiplicou. Nós estamos nesse tempo. No final, a ciência se multiplicou e as barbaridades, as heresias, tudo que for para contrário, para desfazer a Bíblia, estão aí. Nós temos que ter muralhas, temos que estar com as muralhas da oração, a muralha do conhecimento da palavra, porque conhecer a palavra é conhecer Jesus. Jesus é a palavra. Não percamos de vista o que Deus está nos entregando. Vida de oração, o apóstolo Elias tem falado constantemente, de nós entrarmos no quarto e orarmos ao Senhor, mas aquela oração que você vai para adorar, para reconhecer o amor de Deus, não está se falando de você ficar pedindo, isso você pode fazer enquanto lava os pratos, enquanto está no volante, enquanto está varrendo a casa. Isso, pedido, você pode fazer em qualquer lugar, mas está se falando do momento da intimidade com Deus. Nós estamos falando disso. E estamos falando de nós estarmos meditando a palavra 3 capítulos por dia na nossa casa, com a nossa família. E estamos falando de um discipulado de 7 em 7 dias, onde nós estudamos um capítulo junto com os nossos discipuladores. São as muralhas que nós temos que levantar, e depressa, porque se você chegar a ler o que estão falando sobre o nosso Deus, você sabe que é o final. A ciência paga bilhões para manter conhecimentos que venham levá-los a destruir a imagem de Deus, a dizer que Deus não existe. Em vez de gastar os bilhões
com a fome, com recursos para a gente não passar fome, que não falta terra para ser plantada, não falta maneiras, tecnologia para fazer isso, não. Eles estão procurando saber de provar que Deus não existe. Você sabe de Peter Higgins, né? Que ele descobriu uma partícula, depois de muita luta, né? Gastar bilhões para eles terem a prova de que Deus não existe. Agora, por que esse interesse de provar que Deus não existe? Para viver uma vida sem consciência pesada, não é? Porque sabendo que Deus existe, que Ele ensinou tudo que deve ser para a nossa vida, a gente sabe que a consciência acusa, porque nós temos um Criador. Mas para desfazer essa imagem de que nós temos um Criador, de que Ele tem regras, tem leis para nós, para não ter esse peso, aí eles procuram provar que não existe isso, que é para poder viver à vontade, não é? Vontade, fazer o que quer, sexo como quiser, tudo, principalmente o sexo como quiser, todo jeito, de toda maneira, como quiser, com quem quiser. Então é esse o foco, viver uma vida sem dependência do Criador. Aí inventam, né? Aí gastam fortunas para que o mundo viva no caos da imoralidade. É isso que querem. E a gente tem que ter muralhas. As nossas muralhas agora já sabem, né? Levantar um povo que ora, intercessão o tempo todo, os templos abertos o dia inteiro, cada hora entra um para orar. Meu Deus do céu, é isso que Deus quer. Vamos fazer as muralhas, né? Vamos ter templo aberto, as pessoas responsáveis para estarem recebendo, tal hora fulano está no templo recebendo quem quiser orar. Aí todo mundo vai querer. Aí vai ter que dizer, não, fulano vem no horário tal, 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 e assim, em determinados horários do dia, o templo aberto, as pessoas juntas clamando. Você sabe como importante é a oração de concordância. Nós precisamos de estar orando em concordância. No nosso lugar secreto é nós e Deus, adorando ao nosso Deus. Mas se a gente vai para o templo, se reúne em oração no templo, na célula, né? Pode reunir sua célula no seu discipulado, mas a oração o tempo todo, a muralha que temos que construir. Porque quando Peter Higgs descobriu isso, que tem uma partícula subatômica que ela tem potencial para construir massa, e que toda esse universo que você vê, tudo que você vê foi essa partícula subatômica que recebeu o nome de bóson de Higgs, porque foi ele que descobriu, e que ele chama de partícula de Deus. Entendeu? É como se dissesse em outras palavras, tá vendo esse Deus aí que vocês estão falando? Nós já achamos ele, já descobri. Sabe o que é mesmo? É uma partícula subatômica que gerou massas e aí fez o universo todo. Agora você sabe a medida do universo? Você sabe que para atravessar de um lado ao outro do universo, o tempo. Oh, meu Deus, eu já fiz pregações com esse assunto, já, de tudo que é o universo, das medidas, de tudo que Deus fez, sobre as estrelas que ninguém pode contar. Se você contar as areia dos desertos, das praias, os grãos de areia, você conta as estrelas, você pode? Então, é essa criação toda, essas coisas todas que Peter Higgs teve a coragem de dizer que veio tudo dessa partícula subatômica e que essa partícula gerou tudo isso. E o Charles Darwin, né? Tanto tempo, né, ele tá de boa no meio dos universitários, todos acreditando que veio da ameba, que veio disso, que veio daquilo, dessa evolução toda. Nós somos criacionistas. E se é criacionista, levante muralhas para que você não seja envergonhado pelos evolucionistas, sem saber falar, sem saber o que está acontecendo na Terra. Guerra é guerra, a gente se prepara para ela. Então, fique sabendo para quando você ver seus filhos entrarem na faculdade e sair de lá com a cabeça feita por eles, você ter resposta para dizer aos seus filhos, meu filho, pode voltar para o conhecimento que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Eu li o livro de Gênesis para você, li a Bíblia toda, juntos nós estudávamos a Bíblia dentro da nossa casa, e você sabe muito bem que o nosso Deus, ele criou todas as coisas, você sabe disso, porque papai e mamãe ensinou. Pode acabar com essa porcaria que você botou na sua mente e volte para o que você aprendeu desde criança. Se você ensinou desde criança, eles vão voltar.
Agora, se você não ensinou de criança, eles vão ficar com as ideias deles lá, de Peter Higgs, de Charles Davis. Por isso que o Senhor diz a sua palavra em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensine a criança, porque ele está com alicerce, está tudo plantado. Ele chega lá, encontra essas barbaridades, mas ele chega em casa, fala com a mãe vai dizer, volte para de onde você estava. Você tem uma alicerce, você tem conhecimento de Deus. Mamãe e papai ensinou a você que o livro de Gênesis diz quem nós somos e de onde nós viemos. Então você sabe que nós viemos de Deus, o Deus criador de todas as coisas, que sabemos o que nós estamos fazendo aqui, é viver para Cristo, e sabemos para onde vamos, que é uma cidade onde não há sol nem lua, porque Cristo vai reinar nela e Ele é a luz. Então você tem que ter uma base, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de conhecimento da palavra, não só por causa de você, mas por causa da sua família, que Deus lhe deu filhos que são a herança dele, para viver acreditando que ele é o criador dos céus e da terra, não para ele chegar numa faculdade e começar a acreditar em uma partícula subatômica chamada Bóson de Higgs, e que eles dizem que é partícula de Deus. Então abre os olhos, vigia crente, veja o que ele faz, veja o que está fazendo. É tempo de oração, é tempo de levantar muralhas de oração, é tempo de levantar muralhas de estudo da palavra, de conhecimento da palavra, de meditação da palavra, de dia e de noite, em nome de Jesus. Então, nesse capítulo 3, nós estamos vendo muralhas sendo construídas e o povo bem organizado, fazendo tudo direitinho. Que nós possamos estar bem organizados, turno de oração tal hora, turno de oração tal hora, turno de oração tal hora, oração no amanhecer em nossa casa, no lugar secreto, oração antes de começar o culto, pelo menos 15 minutos antes, estarmos no templo, oração em todo lugar, no caminho, levantando, deitando, orando o tempo todo, não perdendo Deus de vista, porque Ele é o nosso socorro. Está chegando o final e Ele é o nosso socorro. Podemos parar por aqui, já fiz minha analogia com esse texto, comparei esse tempo aqui das muralhas com as nossas muralhas de hoje, né? Que é oração. Hoje a gente não tem muralha para construir na nossa cidade, não. Naquele tempo, as cidades só eram importantes se tivessem muralhas potentes, muralhas que nenhum inimigo derrubasse. Então, era assim Jerusalém, com muralhas potentes, mas foram derrubadas porque pecaram tanto que Deus permitiu que viessem inimigos poderosos e derrubassem as muralhas. Agora estão sendo reconstruídas. Então nós permitimos que o inimigo viesse e destruísse tanta coisa no meio da igreja, né? Destruísse a moralidade, quanta gente moral no meio da igreja, quanta gente destruindo família no meio da igreja. A gente permitiu o inimigo entrar. Agora nós vamos reconstruir as muralhas e vamos ficar firmes esperando o Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.